We spent day and night trying to make things right between us. But now it's Olá, turma do primeiro ano. Então, estou aqui novamente com mais uma videoaula de filosofia, na qual irei dar continuidade do capítulo 2, né? Que tem como tema central que são valores. Já debatemos a questão do valor. Perguntei para vocês o que vocês consideram de valioso em sua vida. Então, cada um teve um ponto de vista diferente, não é isso? E falando de ponto de vista diferente, você se lembra que na aula passada nós falamos sobre o relativismo, né? Que o relativismo, ele varia de pessoa para pessoa, né? Cada um tem sua opinião, cada um tem seu ponto de vista. Só que hoje eu irei aprofundar mais sobre esse assunto, o relativismo, e irei mostrar para vocês a diferença do absolutismo para o relativismo. Então, aqui, para entender melhor o conceito do relativismo e o absolutismo, temos aqui: o relativismo é uma corrente filosófica fundamentada em uma ideia. A verdade absoluta não existe, em outras palavras. A verdade é relativa, né? Ou seja, a minha verdade pode ser a sua mentira, e a sua mentira pode ser minha verdade. Eu tenho um determinado gosto por uma comida e você tem outro. Eu posso gostar, por exemplo, de uma comida tipo, um exemplo, uma macarronada. Eu adoro macarronada. Já você diz: ah, não gosto de macarronada. Macarronada é ruim. Então, não podemos definir aquela comida como ruim ou como gostosa, né? Porque isso varia de gosto para gosto. Então, isso é algo relativo. Ou seja, tem aquele ditado, né, que diz que cada um tem sua opinião. Então, opinião não se discute, tá certo? E já o que podemos dizer sobre o absolutismo? Já o absolutismo moral é a teoria da ética que propõe que todas as ações possuem valores inerentes de certo ou errado. Ou seja, quando alguma situação é determinada por um poder absoluto para aquela situação ser certo ou ser errado, independente de você aceitar ou não, certo? Quem vai ter o poder maior naquela situação é o absolutismo. Então, aqui há a diferença do relativismo e do absolutismo. Então, para vocês entenderem melhor ainda, vou falar mais um pouco sobre o relativismo moral. Eu coloquei essa imagem aqui, né, sobre o relativismo cultural. Ou seja, independente do lugar onde as pessoas nasceram, viveram, cresceram, né, ela vai ter uma cultura diferente uma das outras, dependendo, que varia de lugar para lugar. Ou seja, ali há uma diferença de cultura. Então, eu coloquei essa imagem aqui, que é para melhor vocês entenderem. Então, aqui, o que eu posso falar aqui sobre o relativismo moral? Então, preste atenção. Cada vez mais nós entendemos que é preciso aceitar as diferenças. Por mais que muitas pessoas não aceitem a diferença, né, nós tentamos aceitar. Então, também de pensamento, as diferenças de postura, isto é, valorizar, seja em uma democracia, ou seja, numa convivência social. Às vezes, na nossa sociedade, nós temos costume de criticar uma pessoa por ela ter uma postura diferente da minha, certo? E isso não é certo. Eu agindo dessa maneira, eu vou estar tendo ali um absolutismo moral em mim, certo? Então, ou seja, a postura de cada pessoa é algo relativo. Ninguém vai ter uma postura igual a outra, ninguém vai ter um pensamento igual ao outro, ninguém vai ter um gosto igual ao outro, né? Ou seja, o fato das pessoas serem como são, dizer que alguém é como é, não significa, portanto, que eu vá atacar aquele modo que ele é. Apenas como ele não é, como eu, né? Então, preste atenção, eu vou repetir novamente, ó. Eu não posso atacar alguém por ele ser como apenas ele é, porque ele não é igual a mim. Então, se ele não é igual a mim, eu tenho que respeitar a postura daquela pessoa, eu tenho que respeitar
a opinião dela, a maneira dela se vestir, o tipo de música que ela deve curtir. Por exemplo, eu não gosto das músicas de funk, mas eu tenho que respeitar a cultura, o estilo ali de vida musical das outras pessoas. Cada um tem seu estilo de vida diferente. Então isso é relativo. Eu não posso ter um absolutismo moral em mim. Ou seja, mas isso não significa que eu deva aceitar qualquer coisa de alguém. E no campo da ética, da prática moral, nós temos que ter cautela com o relativismo moral, certo? Não é só porque eu tenho que respeitar o relativismo das outras pessoas, entre mim e outras pessoas, que eu vou aceitar tudo, certo? Se eu tenho uma opinião diferente de outra pessoa e ela vem me atacar com a opinião dela, né? Então isso eu não posso aceitar a opinião dela, eu tenho que ter a minha e ela tem que ter a dela, eu tenho que ter minha vida e ela tem que ter a dela. Estão entendendo, né? Então, galera, se eu tenho que respeitar o outro como ele é, então vale qualquer coisa, não é verdade? Compreender é diferente de aceitar. Ou seja, nós devemos compreender as diversas situações, mas em determinado momento nós não devemos aceitar aquela situação, certo? Então você pode ter um pensamento diferente de outra pessoa, você pode ter uma crítica sobre o comportamento dela, certo? Mas não é obrigado você a aceitar. Entenda, compreender é diferente de aceitar. Então, no entanto, rejeitar ou acatar sem antes ser compreendido, aí já passa a ser um preconceito, certo? Então, eu preciso compreender antes de aceitar ou mesmo até rejeitar. Então, no entanto, a compreensão não significa que eu estou acatando. Então, e no campo da ética, dos valores de conduta, da convivência social, a nossa capacidade de achar que as pessoas podem pensar de maneira diferente ou ter hábitos de maneira diferente, não nos obriga a achar que só pode ser diferente e também certo. Isso nós chamamos de relativismo moral, tá certo? Então, aqui falando sobre o absolutismo moral. Os que alinham nessa corrente argumentam que se não houvesse valores morais objetivos, isto é, independente do que cada sujeito e que aspiram à universalidade, não seria possível criticar qualquer conduta. Ou seja, os pensadores que seguem essa linha, essa corrente de argumento do absolutismo moral, ele diz que deve ter uma regra ali, exata, para que se haja valor em determinada situação. Então, eles dizem que se não houver um absolutismo moral, as pessoas elas não vão ter uma opinião, né? Então, como diz aqui, a universalidade não seria possível criticar qualquer conduta. Então, um indivíduo poderia cometer as ações mais degradantes e não poderiam ser repreendidos, né? Ou seja, se não houvesse o absolutismo moral, a nossa sociedade ela viveria sem lei, sem regra, né? Solto a direito. Então, se uma pessoa chegasse a roubar, se não existisse o absolutismo moral, né? Ela poderia roubar à vontade porque ela não ia ser presa, ela não ia ser punida, né? Então, há uma necessidade desse absolutismo moral. Então, tais ações, por sua vez, não seriam classificadas como degradantes. Além disso, de acordo com os absolutistas, a preocupação ética está presente em todas as sociedades humanas e é possível dizer que há princípios universais, como a sociedade deve cuidar das crianças, deve se proteger a vida, ou errar, mentir. Então, de acordo com o absolutismo, há princípios universais. Por exemplo, como cuidar das crianças. Devemos ter cuidado com as crianças só aqui no Brasil,
só lá na Itália, só lá na França, não. Isso é algo absoluto, universal. Sabemos que as crianças, ela não tem ali uma responsabilidade sobre si, né? Ela tá ali numa fase de crescimento, de entendimento, então tem que ter um responsável por ela para cuidar e proteger dela, né? Aí vem aquela lembrança que aconteceu agora há pouco, né? Daquela a empregada que deixou seu filho com a patroa, né? Ela não teve um cuidado ali, ninguém sabe direito o que aconteceu, né? Dizem que foi descuido, então ela não teve um cuidado ali com a criança, né? O que foi que aconteceu com essa criança? Ela chegou a morrer. Então isso é um princípio universal da questão do cuidado das crianças. Então coloquei essa imagem aqui pra gente refletir, né? Aí você deve ter imaginado, professora, você disse que o cuidar das crianças é algo universal, né? E por que eu tô vendo ali criancinha pequena dentro dessa água? Podemos dizer que é poluída, né? Podemos dizer que essas crianças estão com fome, isso é algo relativo. Só que, pessoal, a proteção às crianças, ela deve ser um princípio ético universal, certo? Até aí tudo bem. Então, mesmo assim, né, elas ficam extremamente vulneráveis em várias situações, né? Inclusive pela desigualdade social e entre outras situações também, certo? Então, há o direito, as crianças têm um direito ali da alimentação, da moradia, mas dependendo, né, da sua vida econômica, ela às vezes não chega a ser bem cuidada, não seja bem tratada, né, bem alimentada. Então, dependendo de ser algo universal, mas tem situações que a criança ela não vive de acordo com o que deve, que é para viver. Então, aqui temos os princípios essenciais do absolutismo, que são que há muitos princípios morais arraigados no caráter absoluto de Deus, há deveres morais maiores e outros menores. Ou seja, o absolutismo moral, ele tem uma forte raiz, né? Ele é enraizado ainda no absolutismo de Deus, né? Quem é religioso sabe que fazer determinada ação errada, né? Alguns pensam, isso não é coisa de Deus. Você vai receber um castigo de Deus. Então vivemos essa crença, né, de que devemos obedecer, ter obediência a Deus. Então, como diz, né, há deveres morais maiores e outros menores. Falando de absolutismo também, temos também o absolutismo voltado para a política, né? Então, o absolutismo, ele também é conhecido como uma teoria política que defende que alguém deve ter o poder absoluto, isto é, independente de outro órgão. Ou seja, uma sociedade, ela tem um poder ali concentrado na mão de um rei, na mão de um governante, certo? Então, há esse absolutismo também voltado para a política. Falando aqui ainda do caráter absoluto de Deus, tem uns exemplos aqui. Então, amar a Deus é um dever maior do que amar outra pessoa. Leis morais, às vezes, entram em conflito inevitáveis. Ou seja, vocês já ouviram falar, né, que na Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, há um poder absoluto que Deus tem sobre nós, que nós temos que amar Ele primeiro, né? Primeiro até do que amar nosso pai, amar nossa mãe, amar um filho nosso. Então temos que amar primeiro a Deus, né? Então um dever maior do que amar outras as pessoas, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre a diferença do absolutismo, né, e do relativismo. Então, a próxima aula será de revisão do conteúdo para avaliação bimestral do segundo bimestre, tá certo? Então, aguardo vocês na próxima aula. Se tiver alguma dúvida referente a essa videoaula, vocês podem entrar em contato comigo que estarei à disposição para esclarecer as suas dúvidas, tá ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.